Paz e graça, irmãos. Paz e graça, irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus, o livro de Isaías, capítulo 42. Isaías é o primeiro livro dos profetas, capítulo 42. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Eu lerei na versão atualizada de Almeida e os irmãos podem acompanhar, comparando com a NVI, que será projetada aqui. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Agora, o texto paralelo, onde se cumpre essa profecia, Mateus capítulo número 12, versículos 15 a 21. Mateus 12, Evangelho, versículo 15 a 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Nós, brasileiros, vivemos numa república, né, que já passou por vários momentos, né? Quando ela foi proclamada, por sinal proclamada por um monarquista, né, por ironia da história. Aliás, a história do Brasil tem muitas ironias, né? A independência do Brasil foi proclamada por um português. Dom Pedro era português. A República foi proclamada por um monarquista, né? E aí instaurou-se a República Velha, depois a Nova República, e depois do período militar, né, ou melhor, a República Nova, depois do período militar, a Nova República, com o presidente Sarney dali em diante. Mas durante o regime de exceção, o regime militar, que durou vários anos, nós tivemos o presidente João Batista Figueiredo, que, na verdade, foi o último presidente general, o último presidente militar. O regime durou de 1964 até 1985. E o presidente Figueiredo governou, né, de 79 até 85 e se notabilizou por algumas falas. Obviamente, naquele momento em que ele assumiu, já nos estertores da tolerância brasileira com a ditadura, a imprensa, que nunca foi favorável, né, gostava de provocá-lo. E ele, infelizmente, era uma pessoa meio sem noção do que falar, né? Eu me lembro de uma entrevista que ele deu logo no comecinho do governo,
Quando perguntaram para ele, e aí, general, né, o senhor está gostando do cheiro do povo? E ele respondeu, prefiro o cheiro de cavalo, porque ele era aficionado com cavalos. Né? E ele ficou marcado com isso, por essa fala. E uma outra fala que ele se notabilizou foi em relação ao processo que ele prometeu que iria instaurar no Brasil, processo de abertura política, a fim de devolver o poder político aos civis, tirá-lo dos militares. Obviamente, havia um grupo dentro da caserna, né, dos quartéis, que pretendia continuar detendo o poder. Né? Não estava disposto a devolver o poder aos civis. Mas Figueiredo foi um homem que insistiu nisso, né? E que ele ia promover a abertura de qualquer maneira, né? E aí, quando a imprensa o provocava, mas o senhor vai realmente abrir? Ele dizia, eu vou abrir sim, é para abrir mesmo. E quem for contra, entre aspas, ele dizendo, e quem for contra, eu prendo e arrebento. Essa frase ficou famosa. Os jornalistas adoraram. Né? Eu prendo e arrebento, prendo e arrebento, prendo e arrebento. Obviamente, ele estava se referindo aos seus colegas de farda, que, entre eles, um general lá de Brasília, que pretendia ser o sucessor do Figueiredo se o governo continuasse nas mãos dos militares. Porém, o prende e arrebento do Figueiredo teve um teste muito severo. Né? Não sei se você vai se lembrar, os mais antigos talvez se lembrem, no 1º de maio, houve um atentado à bomba no Rio Centro, durante um evento artístico dos trabalhadores, 1º de maio, Dia do Trabalho. Né? E nesse atentado, um sargento morreu. Havia 2 militares, né, disfarçados dentro de um Puma. Né? Um era o sargento e o outro era um capitão. E a bomba estourou no colo do sargento, uma bomba que eles pretendiam fazer explodir durante o evento lá no teatro, para promover terrorismo. Né? Houve muitas bancas de jornal na época que explodiram, vários atentados do Comando de Caça aos Comunistas, coisas que alguns setores do governo militar faziam tentando esticar, né, aquilo que foi conhecido como o governo de exceção. E aí, com essa explosão, num primeiro momento, o Figueiredo imaginou que era uma atitude dos comunistas. Né? Aí depois ele ficou sabendo dos detalhes, que a bomba explodiu no colo, dentro de um carro disfarçado, né, com 2 militares da ativa ali do serviço secreto, e ficou difícil dizer que tinham sido os comunistas, ou os trabalhadores, ou, enfim, os inimigos do exército que tinham feito aquilo, e ficou muito claro que havia sido gente da própria caserna que havia promovido aquele atentado. E aí, onde ficou o prende e arrebento? Né? Silenciou-se. Tanto é que o sargento morreu, o capitão continuou trabalhando e foi promovido. Hoje ele é coronel da reserva. Né? Não dá entrevista, não fala do assunto, ninguém sabe de nada, mas ele foi promovido para major, depois para tenente-coronel, e hoje é coronel da reserva do Exército brasileiro. O prende e arrebento não funcionou. Pois bem, irmãos, o profeta Isaías fala de alguém muito diferente. Jesus nunca pronunciaria a frase prendo, muito menos arrebento. Jesus, na verdade, era alguém completamente diferente, embora os evangelhos digam que quando ele falava, todos reconheciam nele autoridade. E o contraste entre autoridade e autoritarismo
se faz muito visível na pessoa e no ministério de Jesus. Nós, ao lermos os evangelhos, percebemos vários episódios em que Jesus opera milagres, mas ele opera milagres movido pela compaixão, não apenas para demonstrar o poder, não apenas para chamar a fé das pessoas, né, despertar a fé. Olha, Deus está conosco. Esse era o nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Tanto é que está conosco que ele faz milagres. Não, foram milagres movidos por íntima compaixão, por misericórdia, por amor, por coração de Jesus. Quando a filha de Jairo morre, ou está muito doente, o pai dela, que era o principal da sinagoga, tinha tudo para ser um dos inimigos de Jesus. Aliás, isso fica muito consignado na novela Jesus, né, promovida pela Record, e também na série da Netflix a respeito da vida de Jesus, os escolhidos, The Chosen. Jairo fica num impasse. Ele tem tudo para ser contra Jesus, mas Jesus é a única esperança que ele tem para sarar a filha. Mas a filha morre no meio do caminho, enquanto ele tenta levar Jesus para casa. E Jesus, quando chega, se depara com um quadro de pessoas chorando, as carpideiras profissionais, e quando ele diz que a menina apenas dorme, a reação daqueles que choravam foi rir, zombar. Ou seja, não havia nenhum espírito de pena, de dó em relação à dor daquela família. Estavam todos representando o papel. Quando morre alguém, a gente precisa chorar, precisa lamentar. Mas a lamentação era apenas exterior. Mas o coração de Jesus se comoveu com aquilo. E tanto que ele pega apenas 3 dos seus discípulos, mais os pais da menina, e realiza a devolução da vida àquela adolescente. Outro episódio muito forte é quando Jesus está viajando e ele se depara com um cortejo fúnebre de gente estrangeira. Lá em Naim, uma senhora chorando a perda do seu único filho. E ele interrompe o cortejo fúnebre. Essa cena é fantasticamente extraordinária. Imagine pessoas carregando um caixão, né, o esquife, com o corpo daquele rapaz em direção à sepultura, e Jesus manda parar o cortejo, né, e toca no esquife, trazendo o moço de volta à vida diante de todos aqueles que iam enterrá-lo, porque ele se condoeu com a dor daquela viúva. E ele devolve o rapaz à sua mãe. Imagina a reação de todos aqueles que estavam ali. Como é que isso foi visto? Apenas uma demonstração de poder? Jesus parou, não, olha. Não, ele simplesmente supre a necessidade daquela pobre mulher sem esperança. Viúva, já tinha perdido o marido, a única fonte de renda que ela possuía era o trabalho do filho, que agora havia sido colhido pela morte, mas recebeu de volta das mãos do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus volta de uma experiência muito forte que ele teve no Monte da Transfiguração, quando ele recebe pessoas que vêm literalmente do céu, né? Moisés e Elias, para confortá-lo, para prepará-lo para o momento decisivo da sua vida, que era o seu sacrifício. Ele volta do Monte da Transfiguração, onde a sua glória vazou diante dos discípulos. Ele se depara com um pai desesperado e discípulos desarvorados, porque um garoto era simplesmente destruído por um espírito terrível, medonho, que o Senhor Jesus diz que só podia ser excluído diante de jejum e oração. Por que Jesus realizou aquela libertação? Para devolver ao pai e àquele garoto esperança e vida. Os evangelhos também registram momentos em que o Senhor Jesus demonstrou
Não milagres, não poder, mas misericórdia na mais pura essência. A mulher de João, capítulo número 8, a chamada mulher adúltera, ou apanhada em flagrante adultério, é um dos mais candentes exemplos da misericórdia de Jesus. Ele não operou nenhum milagre. Tecnicamente falando, não. Mas ele fez escribas, fariseus e legalistas engolirem o próprio pecado, a própria culpa e afastarem-se envergonhados daquele local. Lembra da história? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém teve coragem de ficar. O Espírito Santo, naquele momento, convenceu a cada um daqueles homens empedernidos de que eles eram mais culpados por serem hipócritas do que aquela mulher apanhada em adultério. E quando Jesus diz, vai, não peques mais, na prática, o que Jesus estava fazendo? Pegando a culpa, a miséria, a desgraça moral daquela mulher e assumindo-a como sua para espiá-la depois na cruz do Calvário, como daqui a pouco nós vamos relembrar na ministração da Eucaristia. Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu é uma personagem muito interessante para nós brasileiros. Ele era o chefe dos fiscais, cobradores de impostos. Ele era o chefe. Homem corrompido pelo Império Romano, ou como nós gostaríamos de dizer hoje, né? Corrompido pelo sistema. Mas ele se interessou por Jesus secretamente, subiu numa árvore lá, e de repente Jesus para embaixo da árvore. Ele toma a iniciativa. Jesus é que faz tudo, Zaqueu não faz nada. Jesus para embaixo da árvore e diz, Zaqueu, eu vou ficar na tua casa. Ele se convida. Ousado ele, né? Ele se convida. Olha, eu vou ficar na sua casa. E Zaqueu recebe gostoso. E ali há uma grande transformação. Jesus não acusa Zaqueu de absolutamente nada. Não precisava. A misericórdia que ele exerceu diante de todos, para escândalo dos legalistas, mudou o coração de Zaqueu para sempre. E ele é um dos maiores exemplos de conversão. Vou devolver tudo o que eu peguei, quadruplicadamente. Além de repartir metade dos meus bens entre os pobres. Foi o que Zaqueu decidiu fazer. Mas o exemplo mais candente para mim, de todos os que os evangelhos registram, é aquele que eu mencionei alguns domingos atrás. Ele está na casa de um fariseu, comendo, porque ele não ia só à casa de pecadores, não. Ele também ia à casa dos fariseus. E uma mulher aparece e começa a chorar compulsivamente, a ponto de banhar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugá-lo com os seus cabelos. Ela não disse nada e nem precisava. A atitude dela demonstrava profunda gratidão, amor radical por aquilo que Jesus era e fizera na vida dela. E o Senhor Jesus diz, a quem muito se perdoa, muito ama. E ele fala isso para um fariseu, que achava que não precisava de perdão nenhum. Misericórdia pura. E ele determina, aonde quer que esse evangelho seja pregado, será relatado o que essa mulher fez. A misericórdia de Jesus enxergou o amor daquela mulher, onde os religiosos só enxergavam pecado. Ah, Jesus não é profeta, não. Porque se fosse, saberia que essa mulher é pecadora.
todas essas pessoas que eu mencionei envolveram-se com Jesus. Se envolveram de alma, de espírito, de coração, com todas as suas forças, como determina o livro da lei. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mas por que essas pessoas fizeram isso? Porque elas eram especiais, santas, diferentes? Porque Jesus era especial, santo e diferente. Os evangelhos também registram uma compreensão extremamente emocionada do Senhor Jesus. No capítulo número 7 de Lucas, depois você lê em casa, nós temos uma experiência impensável. Impensável. Lá é registrado que João Batista, preso, entra numa crise de fé terrível e manda 2 discípulos dele perguntarem se Jesus era de fato o Messias ou se eles deveriam esperar outro. Você já parou para pensar nesse texto? Como assim? Um homem que foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, que saltou de alegria antes de nascer, quando ouviu a voz de Maria, ter dúvidas a respeito de quem era Jesus? Como assim? Mas isso aconteceu. Por isso, quando você tiver dúvidas, tiver crise, quando a sua fé entrar em parafuso, lembre-se de que você não foi o primeiro. João Batista passou por isso. Com muito mais condição do que você e eu. Ou seja, a crise de fé atinge a qualquer pessoa, porque somos humanos caídos. E o nosso coração empedernido milita contra, diz a Bíblia, o Espírito que em nós habita. Para nos tirar a paz. Mas João Batista fez o certo. Ele não ficou se remoendo na sua crise. Ele foi a Jesus na maneira que ele podia, enviou 2 discípulos, ele estava preso por causa do bendito Herodes. E o que é que Jesus faz? Ele diz, tenha santa paciência. Como ele falava com os discípulos, né? Até quando vos sofrerei? Não. Jesus opera uma série de sinais, milagres, na frente dos 2 enviados de Batista. E diz, vão lá e digam a eles, os surdos ouvem, os cegos veem, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Contem o que vocês viram e ouviram. Sabe, em vez de detonar o incrédulo, em vez de acusá-lo, Jesus cuidadosamente tratou de restaurar a fé de Batista. Irmãos, a nação mais poderosa do mundo hoje é os Estados Unidos. Já há um bom tempo, né? E a cultura americana, e nós temos aqui alguns irmãos que já moraram lá, né? Ela tem um traço muito característico, presente na criação, desde a criança e principalmente da juventude. Ela divide as pessoas em 2 grupos. Os winners, vitoriosos, e os losers, os perdedores. Ou você é vitorioso, ou você é um perdedor. A gente vê isso nos filmes, né, quando retrata o quarto dos moços e das moças, cheio de medalha, troféu, flâmula, todas as conquistas, né, que aqueles jovens alcançaram. E os perdedores não têm absolutamente nada, e são só alvo de gozação, etc.
Essa é a cultura da nação mais cristã e mais poderosa na Terra. Mas não é, nem de longe, a cultura de Jesus. A cultura de Jesus é a cultura que transforma gente que foi moída pelo pecado, pela culpa e pelo diabo em mais do que vencedores. Um dos versículos mais preciosos que nós temos na Bíblia, sei que a gente pode falar, né, de versículos mais preciosos do que outros, mas para mim, um dos versículos mais preciosos nós lemos hoje na abertura desse culto. Quando diz que na cruz Jesus despojou os principados e as potestades e os humilhou, os derrotou naquele momento em que ele deu a sua vida por nós. Naquela hora, eu, você, as pessoas que eu mencionei nesse sermão, foram todos tirados pela fé em Cristo das garras do diabo e transportadas para o reino de Deus, o Filho do seu amor. Como é que Jesus nos transforma em pessoas mais do que vencedoras? Ele assume a nossa culpa. Ele toma o nosso lugar na cruz. Ele não estica o dedo, como ele fez com a mulher apanhada em adultério de João 8. Ele toma a culpa dela, ele toma a minha, ele toma a sua, coloca sobre si, como diz o profeta Isaías, né? Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, porque ele recebe toda a nossa miséria moral, espiritual, para destruir essa miséria na cruz e dar àqueles que nele creem a sua justiça. Muita gente pergunta, mas por que Jesus, o Deus precisou fazer Jesus viver durante 33 anos para morrer? Se era só um sacrifício que precisava ser feito, né? Porque Jesus precisava ter justiça como homem, como ser humano, como pessoa, para que ele pudesse me dar essa justiça. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus, mas como é que essa salvação se opera na prática? Deus pega a minha miséria, o meu pecado, a minha culpa e joga em Jesus, e ele paga na cruz. Mas ele pega a justiça de Jesus como ser humano e a veste em mim. Quando Deus olha para mim, ele não enxerga meu pecado, minha miséria, ele enxerga a justiça de Jesus. Ele me vê como se eu fosse Jesus, porque essa justiça me foi outorgada. É aquilo que a Bíblia chama de justificação. E justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, diz a palavra do Senhor. É desse modo que Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga o paviozinho que está fumegando, aquela vida que está morre, não morre, está por um fio, literalmente. Jesus vai lá e restaura. A história registra dois nomes muito importantes. Um é o nome de Nero, o imperador, da época de Paulo, que é o outro nome. Nero era o dono do mundo, literalmente o dono do mundo, quem mandava em tudo, o imperador de Roma. Paulo era um servo de Jesus, apóstolo, que morreu nas mãos de Nero. Pelos olhos humanos, quem olhasse para a história diria: quem é o vencedor e quem é o vencido? Tudo indicava que Nero era o vencedor. Tanto é que Paulo morreu degolado. Mas 2000 anos depois,
Quem olha para a história, dá o nome de Nero para seus cães e de Paulo para seus filhos. Quem venceu? Quem perdeu? Quem está esmigalhado pela vida, quem sente a sua esperança se apagando, fugindo, quem sente a vida escorrendo pelos dedos, quem não tem horizonte, ouça o que a palavra de Deus diz. Olhe para Jesus e sabe o que ele vai dizer para você? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque ele é aquele que não esmaga a cana quebrada. Ele é aquele que não apaga o paviozinho que fumega, mas é aquele que restaura. Uma das coisas mais bonitas que a gente vê quando vive algumas décadas como eu na fé é encontrar pessoas destroçadas, destruídas pelo pecado e pelo diabo, mas levantadas à sarjeta por aquele que diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e transformá-las em pessoas que se assentam com os reis, como diz a Bíblia, tiradas do monturo para assentar-se com os governantes. Não se permita perder a esperança, porque o teu Salvador é aquele que te dá vida e vida com abundância. Que Deus nos abençoe.